dia 5 de novembro, comemorado o Dia Mundial do Cinema, essa sétima arte que nos leva a outros mundos e que nos fascina desde muito tempo até os dias atuais. Então, vem comigo conferir essa história. Olá, meus sonhadores e sonhadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e no vídeo de hoje, para a gente conferir então algumas informações sobre a nossa tão aclamada e amada arte que é o cinema. A história do cinema começou no final do século XIX com os irmãos Auguste e Louis Lumière. Trouxeram então publicamente a primeira exibição lá em 1895 num café em Paris, um pequeno trecho de um vídeo que eles conseguiram fazer então de um trem chegando à estação. Mas é claro que o cinema não foi criado do dia para a noite, então muito antes dos irmãos Lumière criarem o cinematógrafo, nós já tínhamos alguns experimentos de sombra e luz, inclusive nós tínhamos o teatro de sombra e luz que já usava dessa narrativa de projeção para contar histórias. Até mesmo se lembrarmos lá o mito da caverna de Platão, nós temos então essa narrativa, dentro de uma caverna, observando todas essas narrativas por meio das sombras. Leonardo da Vinci, no século XV, ele já fazia algumas experimentações com a sua câmera escura, então em relação à luz e sombra ali, e captura de algumas imagens. Thomas Edison, com o seu cinetoscópio, também já era um experimento dos primórdios do cinema. Nós temos também vários brinquedos ópticos que trabalhavam então com a ilusão de óptica, de criação de movimento em imagens estáticas, como o taumatópio, o praxinoscópio, o zootópio. Então tem todos esses brinquedos que são ali dos primórdios então da criação do cinema. No século XIX nós tivemos a criação da fotografia, que sem ela não poderia existir o nosso cinema, já que ele advém dessas imagens estáticas que a fotografia consegue capturar. Inclusive nós tínhamos até um inventor, que é o Etienne Roulet-Marly, acho que é assim que fala o nome dele. Ele fazia estudo do movimento com fotografias, no qual esses estudos acabam ajudando bastante no aperfeiçoamento do cinetoscópio para o equipamento cinematógrafo, que é o que foi realmente patenteado aí, registrado então pelos irmãos Lumière e também exibido então num café em Paris, o nosso primeiro filme da história do cinema, que é assim que a história na verdade frisa mais. Mas antes, então, dos irmãos Lumière, nós tínhamos vários experimentos já de algumas imagens, captura e tal, mas ninguém ainda tinha conseguido registrar e até mesmo, então, exibir esses filmes de uma forma muito marcante, como foi feito pelos irmãos Lumière. Poucos anos depois dessa grande exibição aí dos irmãos Lumière, nós tivemos um ilusionista e mágico, o Georges Méliès, um outro francês, que ficou fascinado pelo cinematógrafo dos irmãos e queriam então adquirir esse equipamento para que ele conseguisse fazer as suas produções, porque ele já era muito envolvido com o pessoal do circo, do teatro, ele já tinha grandes produções teatrais, no qual então ele tinha interesse em fazer toda essa filmagem, criando uma grande exibição de cinema. O Georges Méliès, ele viu no cinema ali uma grande oportunidade para exibir outros mundos fantásticos e tal, que foi o que ele conseguiu fazer em 1902 com o seu primeiro filme de ficção científica, Viagem à Lua, que é, inclusive, magnífico essa obra, é muito bacana de conferir. A primeira criação em preto e branco e depois remasterização aí em colorido, que também é bem lá antiga, mas que dá pra gente ver aí algumas cores e que os dois formatos, tanto o colorido como o preto e branco, é muito bacana na história do cinema. Ali a gente vê como tudo aquilo foi construindo e como vem muito dessa pegada do teatro, o teatro fantástico do Georges Méliès. Inclusive, o Georges Méliès, ele era tão criativo que ele que começou, então, a testar e introduzir no cinema os primeiros efeitos práticos e também a utilização de stop motion, que é uma técnica tão antiga, utilizada até hoje por alguns estúdios, como o estúdio Laika, que utiliza bastante ainda em suas animações a técnica stop motion. Então, o cinema, ele começou com uma simples forma ali
ali de registrar o cotidiano e acabou logo se transformando já no mundo de imaginação, que foi o primeiro passo para a magia que nós temos até hoje na nossa sétima arte. Um outro marco muito importante na história do cinema seria ali o cinema mudo do Charlie Chaplin, né, junto com o Carlitos, o seu principal personagem, que trouxe uma grandiosidade de expressão, de história, né, a se contar ali nesse cinema mudo, como os Tempos Modernos, O Grande Ditador, O Garoto, o Chaplin, entre outros filmes aí que nós temos então com o Charlie Chaplin. E dentro da história do cinema, um outro marco muito importante é o cinema expressionista alemão, que trouxe para nós umas figuras mais sombrias e até um jeito das filmagens ali muito surrealistas também. Foi um movimento que surgiu após o expressionismo, mas que a gente já conseguia ver algumas evidências nesse gênero cinematográfico. Obras então muito marcantes como O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu, que inclusive aí tá para estrear mês que vem, ou janeiro, na verdade acho que janeiro que ficou, né, para 2025, são filmes então que exploram ali, que marcam bastante a questão do subconsciente, né, o medo. Obras também que vão ter essa pegada mais surrealista ainda, como Metrópolis, do Fritz Lang, sensacional, que inclusive, né, estreou agora Megalópolis, do Coppola, que eu quero muito assistir, ainda não consegui, e eu acho que tem algumas até similaridades ali. O cinema em preto e branco, o cinema mudo, a era de ouro de Hollywood, o nascimento do colorido, os blockbusters dos anos 80 e a tecnologia digital do século 21, cada década trouxe uma nova revolução. A cada geração, o cinema evolui e nos encanta de novas formas. Mais do que entretenimento, o cinema reflete as questões sociais, os sonhos, as histórias de diferentes culturas. Ele une as pessoas e gera diálogos importantes que atravessam fronteiras. O cinema, ele é a união de sonhos, arte e trabalho, e enquanto houver história para contar, ele irá continuar a nos inspirar, emocionar e nos ajudar a questionar várias situações da nossa sociedade de uma forma geral. O cinema é uma das magias da arte que nos proporciona um grande ritual de pararmos ali para poder prestar atenção naquela história que está sendo apresentada, seja em casa ou até mesmo no cinema, que realmente é um grande espaço ali para que essa arte aconteça e que é muito importante desde os primórdios do cinema até a questão, como foi falado aqui nesse vídeo, de Platão, né, que as pessoas ficavam dentro da caverna e olhavam aquelas sombras. Desde essa parte da filosofia, ele consegue nos prender a atenção de diversas formas. Esse vídeo, então, foi para trazer um pouquinho da história do cinema. É claro que ainda ficou muita coisa de fora aqui, mas que, de repente, nos próximos vídeos, a gente vai contando aos poucos alguns pontos importantes da história do cinema e também sobre alguns filmes prediletos que eu tenho aí, que num próximo vídeo também posso fazer uma lista. Mas eu quero saber de você, qual é o seu filme predileto, aí seu filme preferido? Coloca aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedindo então para você deixar aquele like surreal, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sonhos. Um beijo surreal e um feliz dia do cinema para vocês. Tchau!